São passageiros de uma viagem cheia de percalços. A fome e o escorbuto cobram suas vítimas. As dificuldades eram imensas. Os homens eram separados das mulheres, as mulheres ficavam confinadas, né? E havia sempre um sacerdote ou até dois para dar acompanhamento espiritual a essas populações. As condições, evidentemente, eram tão precárias quanto precárias eram as situações daquela época, as viagens daquela época, né? Singrando o mar, a jangada de pedra vem dar no Brasil. Porto de chegada, Nossa Senhora do Desterro. Essa povoação, mais tarde conhecida como Florianópolis, é a sede da capitania de Santa Catarina. 4 fortalezas guardam os acessos ao mar: Santa Cruz, São José da Ponta Grossa, Santo Antônio, Nossa Senhora da Conceição. É a partir desse sistema triangular que a população se expande. Antes da chegada dos açorianos a Santa Catarina e ao sul do Brasil, já existiam 3 povoados aqui no nosso litoral: São Francisco do Sul, ao norte da ilha de Santa Catarina, Nossa Senhora do Desterro, na ilha de Santa Catarina, e mais ao sul, que era o fim do território português, Laguna. Eles vieram, claro que com um conhecimento muito mais avançado em termos de tecnologia, e trouxeram então as engrenagens dos moinhos de vento, e aqui transformaram os moinhos de vento em engenhos, ou seja, moinhos de fabricar farinha, usando a força animal ou ainda a força da água para movimentar o sistema de engrenagens. Um sistema muito complexo que, à época, era considerado, então, uma grande revolução industrial e tecnológica para os padrões de vida daquela época. Fundam-se vilas e capelas na ilha e no continente. A colonização se propaga sob as ordens do comandante militar Manuel Escudeiro, que responde ao vice-rei Gomes Freire de Andrada, no Rio de Janeiro. Por volta de 1750, são estabelecidas as freguesias de Santo Antônio, São José, São Miguel e Enseada de Brito. A esses núcleos irão somar-se as freguesias da Lagoa da Conceição e Santana da Vila Nova. Apesar dos progressos, Manuel Escudeiro não está satisfeito. Reclama a el-rei Dom José I, o novo monarca português, a ajuda prometida aos açorianos. O Conselho Ultramarino não lhe dá ouvidos. Ordena a Escudeiro que envie boa parte dos açorianos para o sul, rumo ao continente do Rio Grande de São Pedro. Essas ordens têm uma importante razão. No complicado xadrez entre Portugal e Espanha, a hábil diplomacia portuguesa acaba de legitimar a ocupação do Brasil meridional. Por meio do Tratado de Madrid, o território das missões é entregue a Portugal em troca da colônia de Sacramento. Mas é preciso povoar essas terras, garantir para el rei o domínio de um território onde o gado não tem marca de propriedade e os cavalos correm à solta. Sem sabê-lo, os açorianos se transformarão em um contingente de ocupação territorial. Entre 1751 e 1754, cerca de 1.200 açorianos partem em direção ao sul. Em 1753, a tragédia. 2 sumacas, saindo em direção a Rio Grande, com 250 passageiros, afundam na ponta sul da ilha de Santa Catarina. O lugar leva até hoje o nome de Praia dos Naufragados. Os açorianos se estabelecem junto ao Forte Jesus Maria José. Outros no terreno compreendido entre Rio Grande e o Forte de São Miguel. A ocupação deve ser provisória, mas se estende por mais tempo do que o esperado. 250 anos depois, a vila se transformou em cidade. Do forte e das habitações originais já não se encontram vestígios. Somente o mar e as dunas testemunham esse tempo perdido. Um tempo de guerra. Em 1754, o comandante Gomes Freire de Andrada, conde de Bobadela, governador do Rio de Janeiro e vice-rei do Brasil, ainda aguarda que os espanhóis desloquem suas tropas para começar a demarcação do território.
Em Buenos Aires, o Marquês de Valdelírios não parece disposto a iniciar esse movimento. Frente ao impasse, Gomes Freire decide realojar os colonos. Casais de açorianos são enviados provisoriamente para o porto de Viamão, na margem leste do rio Guaíba. Ali se estabelecem na região de Itapuã e nas terras do sesmeiro Jerônimo de Ornelas, dando origem a um arraial que 6 anos depois já é conhecido como Porto de São Francisco dos Casais. É este o núcleo urbano fundador da cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Sob as ordens de Gomes Freire, os açorianos sobem o rio Jacuí. O deslocamento visa o Forte de Rio Pardo, posto militar avançado, erigido em 1752. A coroa portuguesa pretendia colonizar a região porque havia o risco da tomada pelos espanhóis. E Rio Pardo se transformou numa espécie de baluarte da defesa das nossas fronteiras. Tanto que foi construído, a partir de 1751, o Forte Jesus Maria José, né, e que passou a ser a primeira trincheira, né, porque os espanhóis usavam muito os rios, e o rio Jacuí era muito próprio para a chegada deles até o forte e até a nossa cidade. As margens do rio dão lugar a precários arranchamentos que o tempo transformaria em cidades. É esse o destino das vilas de Triunfo, Santo Amaro e Santo Antônio da Patrulha. Enquanto novas cidades se formam, portugueses e espanhóis se defrontam com a inesperada resistência dos índios missioneiros. Após muitos impasses, a Batalha de Caiboaté desfaz o sonho de uma república guaranítica. O estandarte da coroa portuguesa tremula sobre as missões, mas a paz ainda está longe de ser alcançada. Em 1763, uma ofensiva liderada pelo governador de Buenos Aires, Dom Pedro Ceballos, toma o Forte de Rio Grande e avança até a vila de Rio Pardo. É o início de outra diáspora açoriana, desta vez para o norte, repovoando vilas ou criando novas comunidades. Fugindo da invasão espanhola, parte da população de Rio Grande ocupa a aldeia de Nossa Senhora da Conceição do Estreito. Com o passar dos anos, dunas de areia encobrem a vila e a capela original é deslocada para outro lugar. No local do aldeamento original, restos de cerâmica ainda afloram debaixo das dunas. O esquecimento desfaz nossas mais antigas memórias. Mas os dias e as noites que as vidas açorianas semearam no Brasil meridional ainda brotam aqui e agora. Santo Antônio, rogai por nós. A bandeira do divino continua a ser desfraldada, celebrando o Espírito Santo e a ressurreição de Cristo. Boa noite. Nós somos festeiros do Divino e de Santo Antônio e estamos aqui para visitar a tua casa, trazer as bênçãos e convidar para a nossa festa. Muito bem, muito obrigada. Sejam bem-vindos. Nas cavalhadas, a conversão dos infiéis acontece em uma celebração que se desenvolve em 2 atos. Basta de ameaça e da covardia de vossa parte não se pode esperar. O primeiro narra o resgate de uma princesa cristã raptada pelos mouros. No segundo, uma sequência de desafios testa a habilidade dos cavaleiros. Festividades de origem medieval, onde o profano e o sagrado se misturam. O local por excelência para as celebrações é uma edificação situada ao lado da igreja, o Império. Em Ribeirão da Ilha, vilarejo da ilha de Santa Catarina, a nave principal é secundada por esta construção. A memória arquitetônica do Rio Grande do Sul e Santa Catarina traz a marca luso-açoriana. A nossa igreja é toda original. Trouxe a Nossa Senhora da Lapa. Veio dos Açores, a Nossa Senhora da Lapa, muito milagrosa.
meu divino Espírito Santo, Pai dos pobres verdadeiro, faze que o meu coração entre amar seja o primeiro. É o verso divino Espírito Santo que vai entrando. À noite o imperador vem, né? Traz as crianças tudo enfeitadas, muito bem vestidas, as meninas. A roupa da imperatriz também muito bem vestida, ele também muito bem vestido. À noite, faz a festa, faz a novena, faz a missa, tem come e bebe. E no outro dia de manhã, a roupa é outra roupa. Que vem tudo lá de Santo Amaro da Imperatriz. Já teve Santo Amaro da Imperatriz? Quem prepara uma sobremesa tão comum quanto o arroz doce, repete gestos de um colono açoriano. Onira Ramos, descendente de açorianos, cultiva o gosto pela culinária tradicional. Em um fogão do século XVIII, ela prova que o paladar e o olfato também têm sua história. As mãos que preparam o alimento tecem a renda de bilros. Junto à Lagoa da Conceição, na ilha de Santa Catarina, algumas mulheres ainda vivem deste artesanato secular. Uns 30 anos atrás, essa avenida era cheia de rendeira. Tu vê, agora não tem quase casinha. Por quê? Porque as moças, aí vão morrendo e as novas não querem fazer. Aí fazer o quê? Se eu fosse uma mulher muito rica, eu ainda fazia renda. Eu sou pobre, mas se eu fosse rica, eu fazia com prazer a renda. Eu queria morrer fazendo renda. Bem velhinha, mas fazendo. É lindo fazer renda. Eu acho bonito. O artesanato também é um meio de vida daqueles que se dedicam à olaria tradicional. Uma herança de tempos imemoriais que se transforma em pratos, vasos e moringas, ou é moldada na forma de figuras de homens, animais e seres imaginários. Na cidade de Gravataí, a poucos quilômetros de Porto Alegre, o grupo Rancho Folclórico Província de São Pedro mostra a dança das ilhas. Os casais bailam ao som de uma típica dança de roda, o mané chiné, uma música tradicional da Ilha do Pico. A presença açoriana ainda se faz ouvir nas cantigas de saudade e despedida, em cantos de trabalho, nos desafios, nas cirandas e nas histórias supersticiosas. As bruxas, as feiticeiras, os lambisomens e os boitatá vadiavam nessa ilha. Todo o litoral tinha muito. Então assustava os pescadores. Quando eles saíam para pescar em época de lua, todo mundo corria, deixava peixe, balaia, tarrafa, canoa e corria para casa com medo das aparições que apareciam. E os lambisomens, então, diziam os antigos que quando a gente era mordido pelos lambisomens, se fizesse sangue, que aquela pessoa tornava-se lambisomem. Mas eu acredito que não, porque o meu irmão foi sangrado, o Aldo foi sangrado e até hoje não são lambisomens. Ao menos ninguém sabe, né? Então essas são as histórias da ilha. Como os Açores foi uma região realmente no meio do Atlântico que recebeu influência de várias culturas, mas também que o povo que foi do continente se espalhou por o interior das diversas ilhas, lá vai predominar e vai se manter por muitos séculos valores culturais que desapareceram no continente. Associada a toda aquela problemática já colocada das ilhas, onde havia todo um imaginário forte em relação a castigo, em relação a perigos, ele se apega muito nesses sentimentos, nesses chamados elementares da Idade Média, e vai manter lá figuras como a história das bruxas, dos lobisomens, as crenças violentas nos mortos, a questão, por exemplo, da coberta d'alma. Ele vai manter um universo imaginário
que é muito gozado, vem para Santa Catarina inteirinho e aqui se mantém e se amplia, porque ao chegar aqui ele já encontra todo o imaginário indígena também, que vai fundir e vai surgir a mula sem cabeça, vai surgir o curupira e tantas outros imaginários, o boitatá, que se funde para dar ao litoral de Santa Catarina talvez a maior densidade no Brasil de elementares, de lendas e mitos ligados a esses elementares da Idade Média. A música das ilhas ainda ecoa no Pampa. No Rio Grande do Sul, os sons que um gaúcho tira do seu violão têm algo da melancolia açoriana. No mesmo estado, na cidade de Triunfo, uma dupla de músicos locais descobre na canção tradicional Olhos Negros uma forma de se encontrar com os Açores. Presença invisível, mas persistente, o legado açoriano se infiltra nas atividades mais triviais. Em busca de um mundo novo, os açorianos descobriram um país. Hoje, o que importa é redescobrir a herança dessas ilhas tão distantes e, ao mesmo tempo, tão próximas de nós. Saudade açoriana é mais ou menos assim. Alma açoriana que me anima o corpo tem se manifestado neste dia e leva-me a cruzar mares revoltos, sonhando achar a paz daquelas ilhas. Parece que meus pais imigrantinos vêm visitar-me vindos lá dos céus e cantam fados e canções e hinos que me comovem porque sou ilhéu. Entendo agora porque gosto tanto da minha velha vila tão feliz. É que meus ancestrais viraram santos.